Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís e prazer, primeiramente, né? E eu quero deixar uma mensagem pro seu coração, uma mensagem que Deus tocou no meu coração e eu vou passar para você. Se retrata sobre o carinho e cuidado, a atenção, o amor de Deus por você. Porque às vezes você pode estar afastado, você pode estar desanimado, você pode estar achando que não tem nenhum olho sobre você, mas tem o do nosso Deus. E outra, mesmo você estando da forma que você tiver, você achando que você não merece esse carinho de Deus, o carinho dele não muda por você, continua o mesmo, e você não tem nem noção do quanto Deus zela por você. E eu quero te provar isso aqui, à luz da palavra de Deus. E eu vou começar falando sobre Jonas. Jonas. Isso mesmo, aquele homem que foi engolido pelo peixe e tal. E eu tenho uma mensagem diferente, especial para o teu coração, que vai do início da história de Jonas até o fim. E vamos lá. No início nós vemos que Deus deu uma ordem para Jonas, que ele fosse até a Nínive e pregasse o que ele lhe dissesse. Mas a palavra de Deus diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se até Tarsis. E o que ele fez? Entrou dentro do navio, o navio indo sentido a Tarsis. Sendo que Deus falou, Jonas, vai para Nínive. O que ele foi fazer em Tarsis? Muitas das vezes acontece isso conosco. Deus nos dá uma ordem, sabemos o que devemos fazer. Nós sentimos lá no fundo do nosso coração qual é o desejo de Deus, sabemos qual é a posição certa que devemos tomar, mas muitas das vezes nos deixamos levar por sentimentos. Não pensamos da maneira que Deus quer que pensamos, não usamos a sabedoria que Deus nos deu e usamos a sabedoria terrena deste mundo. E com Jonas foi assim, não foi diferente. E nós somos humanos, às vezes bate certos medos, certos anseios, certos sentimentos, e daí esquecemos o que Deus falou lá no nosso coração, aquilo que Deus vem falando conosco, e seguimos por um caminho que achamos que é o certo, ou até sabemos que é o errado, mas seguimos. Então Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Mas Deus viu. E Deus tinha um propósito com Jonas lá em Nínive. Não era em Tarsis. Então Deus preparou todo um ambiente, montou uma situação, porque o nosso Deus é um Deus que monta situações para te atrair, para fazer algo em sua vida. Seja o que for, qual o plano de Deus na sua vida, Ele vai fazer. Nem que Ele tenha que montar situações, Ele monta. Mas Ele cumpre aquilo que Ele tem de especial em sua vida. E ninguém pode impedir. Então, aquela viagem estava programada e tal. Se aquela viagem estava acontecendo, é porque o clima, o mar, tudo estava propício para aquilo acontecer. Porque se o homem olhasse, o dono da viagem olhasse e visse, está para acontecer algo de diferente no mar, é lógico que ele não deixaria nem que aquele barco saísse dali. Mas tudo aconteceu para que aquela viagem ocorresse, de fato. Mas Deus criou uma situação, como eu havia dito. E a palavra de Deus em Jonas 1,4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se.
Gente, aqui é o primeiro tópico que eu quero chamar a atenção de vocês. Isso tudo porque Jonas foi pro lado contrário à vontade de Deus. E Deus tinha um propósito na vida de Jonas lá em Nínive, que era usar ele. E você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. Então vamos decidir obedecer à voz do Senhor. Mesmo que você não saiba, Deus vai te revelar. Mas quero chamar a sua atenção para este fato aqui. Deus fez que soprasse um vento forte, que caísse, ocorresse uma tempestade, que as águas ficassem turbulentas, a tal ponto que o barco parecia que ia arrebentar. O barco estava ali, naquele mar, aquele clima estava super... Não, gente, o que eu acho incrível, vamos pensar, tá aquele sol, vamos supor que fosse de dia. Estava ali sol, o mar normal e as ondas super de boa e o barco indo, navegando até Tarsis, todo mundo tranquilo. Estava tão tranquilo que a Bíblia nos relata que Jonas foi até o porão, né, lá embaixo, e estava dormindo. Incrível isso. E ele foi dormir, descansar, como se nada fosse acontecer. Mas não tem para onde que possamos escapar da presença do Senhor. Não tem para onde que possamos fugir dos olhos de Deus. Então, os homens... Não, então, do nada, o céu se escurece, a tempestade começa, os relâmpagos começam, as ondas começam a ficar turbulentas. Mas imagina aqueles homens... Quando tudo estava de boa, do nada, vem algo terrível sobre eles. Imagine você dentro dessa situação, você dentro daquele barco, tudo de boa e de repente o céu se fecha, como se fosse uma mágica. Assim, imagine você lá naquela situação. Aí a gente começa a ver o cuidado de Deus. E aqueles homens começaram a se questionar, não, tem algo de errado, vamos tirar na sorte, vamos ver, tem alguém que está errado aqui dentro, tem alguma coisa, a fúria dos deuses caíram sobre alguém, e alguém está causando alguma coisa aqui, e vamos descobrir quem é esse alguém. E a sorte caiu em Jonas. E aqueles homens correram até onde Jonas estava dormindo, e falou, Jonas, vem cá. O que você fez de errado, cara? Quem é você? Da onde você está vindo? Como é que você entra assim no nosso barco? E tudo está contribuindo, dizendo que é sua culpa. E eu quero que você nos fale, nos conte. Jonas falou, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra. E aqueles homens, na mesma hora, sacaram, peraí, ele está fazendo alguma coisa de errado. Ele está em desobediência, algo de errado ele está fazendo, que causou isso, que entristeceu o coração do Senhor. E o Senhor ficou furioso, que mandou essa tempestade para que esse barco não chegue até Tarsis. Então Jonas confessa o que havia acontecido. E aqueles homens questionam. O que vamos fazer para que essa tempestade cesse, para que isso tudo mude, para que esse clima, essa situação turbulenta passe? E Jonas simplesmente disse, me lance no mar e tudo voltará ao normal. E aqueles homens ficaram com temor, né? Como assim vou te jogar no mar? Você vai morrer. E quando eu te jogar no mar e você morrer, a fúria do seu Deus pode se virar contra mim. Os nossos deuses aqui, porque eles acreditavam em outros deuses também, a fúria deles vão vir contra mim, eles acreditavam nisso. E eles temeram, então eles clamaram e falaram, olha,
que a fúria de Deus não caia sobre nós, mas nós vamos precisar fazer isso para que essas outras vidas não morram, porque a Bíblia relata que o barco estava a ponto de arrebentar. Aquele navio ia se destruir a qualquer momento, de tão furioso que estava aquele mar. Então eles pegaram e lançaram Jonas no mar. E aí nós vemos o cuidado do nosso Deus com aquelas vidas que estavam naquele barco. Sabe por quê? Assim que Jonas foi lançado no mar, num piscar de olho tudo mudou e voltou a ser como era antes. O mar voltou a ficar tranquilo, o céu limpou, tudo ficou calmo, o mar parou de se agitar. E aí aqueles homens ficaram espantados, temeram e falaram: nossa, que Deus é esse? Jonas errou com ele, Jonas desobedeceu e agora Jonas está decidindo obedecer. E olha, ele mudou a situação por causa de uma posição de Jonas. Que Deus é esse? Eles temeram ao nosso Deus e eles reconheceram que realmente o nosso Deus tem poder. Porque Deus cria a situação, mas Ele desfaz ela também. Tudo a teu favor, para cumprir o propósito que Ele tem em sua vida. Então, aquelas vidas do navio estavam salvas, e eles reconheceram quem é o nosso Deus. E reconheceram que Deus cuidou deles também, porque eles poderiam morrer. Mas, gente, e agora Jonas, que decidiu obedecer a Deus, mas foi lançado no mar, aquele mar estava turbulento, agora ele ficou calmo, mas Jonas estava ali, no fundo do mar, lá no mar, quer dizer, no meio. Deus deu ordem a um peixe gigante, a Bíblia nos relata que era um peixe enorme, que viesse e engolisse Jonas. Está em Jonas 1,17, que diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Que diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Até de Jonas Deus cuidou. Jonas naquele mar. Imagine você no meio do mar. A gente já olha para uma praia lá no fundo, quando a gente pega um barco ou anda de banana, não sei. Lá no meio daquele mar a gente já vê aquela grandeza. Eu tenho pavor. Uma vez eu andei de banana e fiquei com pavor. Eles falaram: se joga no mar e depois vocês podem voltar para a banana. Gente, quando eu olhei aquela imensidão em minha volta, eu falei: não vou nem descer daqui. E uma amiga minha me empurrou e eu caí. E eu entrei em desespero. Eu falei: me tira daqui, socorro. Meu desespero não deixou nem eu voltar para a banana direito. E me puxaram e eu pensei que eu ia morrer. Agora imagina a situação de Jonas, lançado no mar, turbulento, depois se acalmou, mas ele estava ali, naquele mar. Nossa, eu imaginei 1000 coisas quando eu estava naquele mar. Imaginei que ia vir um tubarão, ia me engolir. Imaginei que ia vir, sei lá, algum bicho ia comer minhas pernas. Ai, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, porque realmente eu tenho pavor. E Deus deu ordem a um grande peixe e engoliu ele. E Jonas, no ventre daquele peixe, ele não parava de orar, ele não parava de clamar, e por incrível que pareça, até dentro do peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Não há o que tire você do cuidado de Deus. Não há o que você possa fazer que afaste o cuidado de Deus por você, porque se Deus tem um propósito na sua vida, não adianta, Ele vai cumprir.
Ele vai cumprir, ele vai te pegar onde quer que você esteja, porque quando Deus quer pegar alguém, ele pega. E aqui diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele começou a orar dentro do ventre do peixe e ele viu que de fato Deus respondeu ele, e nós veremos por quê. Aí ele diz: do ventre da morte gritei por socorro, e o meu Deus ouviu o meu clamor. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó meu Senhor. Do ventre da morte. Ele estava dentro do ventre do peixe, era para morrer, gente. Mas Deus, mais uma vez, montou a situação, fez com que o peixe engolisse e desfez a situação, porque Deus deu uma ordem para aquele peixe: vomite Jonas na areia. Agora, gente, vamos aqui, pensa. Aquele peixe no meio do mar, porque Jonas estava no meio do mar, e ele lá na profundeza, o peixe nadando lá no ambiente dele, no mar, naquela imensidão. Como? Olha o mistério, gente. Como aquele peixe conseguiu nadar, criar uma rota e até a areia para cuspir Jonas. É aí que você vê o cuidado de Deus mais uma vez. Jonas decidiu obedecer. Jonas criou a postura que Deus queria que ele criasse. E Jonas foi cuspido lá na areia. Olha que incrível. E daí Deus permitiu, Deus deu a vida a ele de volta e falou para ele: agora você vai me obedecer, cara. Te dei a vida de volta, você está aqui na areia e tal, agora você vai me obedecer. Você vai para Nínive e vai falar o que eu lhe mandar. Tá em Jonas 3. Diz que, em Jonas 3:3, diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Deus estava entristecido com aquela cidade, pela pecaminosidade daquela cidade. Aquelas pessoas pecavam já descontroladamente, não estavam mais dando atenção, ouvidos a Deus, estavam adorando outros deuses. E aquelas atitudes horrendas estavam cheirando mal às narinas de Deus. E Deus não suportava mais ver aqueles que antes eram tementes, agora, estavam seguindo por suas próprias conclusões, estavam fazendo aquilo que a sua carne mandasse. Não estava mais alimentando o espírito, porque a partir do momento que você alimenta a sua carne que vai prevalecer. Se você é jovem, se você é moço, moça, tem alimentado sua carne, é isso que vai prevalecer, não adianta. Agora, quando você decide matar a sua carne, como que você mata a sua carne? Alimentando o seu espírito, orando, lendo a palavra de Deus. Mesmo você não... mas eu vou ler a Bíblia, eu não entendo nada. Deus vai te dar o discernimento. Entendeu? E como você alimenta o seu espírito? Orando, lendo a palavra, jejuando. Mas eu não consigo. Não importa. 5 minutos, Deus viu o teu sacrifício. Ainda mais você que não consegue. Quanto mais tempo você se prender, eu vou fazer isso por Deus, eu vou segurar. Aí que Deus vê o teu sacrifício e Ele te abençoa. Então, a partir do momento que você decide alimentar o seu espírito, é teu espírito que prevalece, e você sente desejos por aquilo que agrada o coração do Senhor. Mas aquela cidade já estava, E daí, quando Jonas disse
que a cidade seria destruída, devastada. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, até o rei temeu. E o rei pôs um decreto naquela cidade, que todos clamassem a Deus com toda a sua força, que todos deixassem os maus caminhos e a violência. Ele falou, gente, vamos abandonar tudo. É um decreto, todos vão abandonar tudo que entristece o coração de Deus. Nós vamos fazer um jejum, nós vamos clamar com toda a nossa força, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Quem sabe Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos mais destruídos. Olha a inteligência daquele rei, cara. E aqui diz, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram, preste atenção, gente, como abandonaram seus maus caminhos, eles deixaram e eles se humilharam. Deus viu aquilo, gente, preste atenção. Deus viu aquela a doação deles para Deus, sabe? Orando, buscando, se consagrando, clamando sem cessar. Deus tinha misericórdia, começaram a clamar por misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela decide fazer o bem por nós, sabe? Mesmo quando não merecemos. Eles começaram a clamar por misericórdia, ficaram lá e a Bíblia diz que Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha que incrível, gente. Eles abandonaram aquilo que entristecia o coração do Senhor. E o que Deus fez? Não iria mais destruir aquela cidade. Mas aí Jonas falou, tá vendo, Deus? Por isso que eu não queria ir lá até Nínive. Porque eu sabia que eu ia lá e eu ia pregar isso, ia falar que o Senhor ia destruir a cidade, mas depois eu sabia que o Senhor ia se arrepender e não ia fazer mais nada. E aí, no meio desse questionamento, nessa argumentação que Jonas fazia para Deus, ele disse, tá lá em Jonas 4:2, que diz, Jonas diz, tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Por quê, gente? Por causa da misericórdia, da graça de Deus. Nós não merecemos, mas até no meio dos nossos erros, Deus encontra algo em nós que faz ele sentir aquele amor, aquele apego. Deus não te abandona, Deus não te deixa. Não importa quantas vezes você caiu, Deus não olha para as vezes que você caiu. Deus olha para as vezes que você tentou acertar. E eu te convido a tentar acertar dessa vez. Imagine lá do trono, Deus olhando para você e vendo, nossa, o meu servo está dando um passo em minha direção. O meu servo está tentando acertar. O meu servo está tentando agradar o meu coração. Deus conhece sua fraqueza, Deus conhece suas falhas. Deus sabe onde é o teu ponto fraco. Ele sabe até onde vai a tua força. Não se preocupe, o que importa é você tentar acertar. E aquele povo, quando fez isso, o coração de Deus não aguentou. E aqui nós vemos mais uma vez o cuidado de Deus. E Deus, aquele povo, mesmo tendo entristecido o coração de Deus, Deus cuidou deles mais uma vez. E Jonas questionou isso. Pra que eu ia lá, ia pregar e tal? E se eu sabia que o Senhor ia se arrepender depois? E Jonas ficou furioso e até pediu que morresse depois. E aí Deus veio até Jonas e provou mais uma vez até o porquê que ele cuida de nós, mesmo nós não merecendo. Então vemos aqui em Jonas 4,
5, que Jonas sentou-se num lugar a leste da cidade e construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Aí ele ficou lá esperando. Pô, Deus disse que não vai fazer mais nada com a cidade, mas vou ficar aqui, né, para me ver o que vai acontecer. Então o Senhor Deus fez crescer, tá no versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Então, em uma noite, assim, num piscar de olho, Deus fez crescer uma planta enorme, uma árvore, né, que desse sombra no lugar onde o Jonas estava. Então ali, olha só, nós vemos mais uma vez o cuidado do Senhor. Deus se preocupando com Jonas, porque naquela época o sol era de rachar, não tinha nenhum lugar que desse sombra ali a ele. Deus se preocupou com a vida de Jonas ali e fez algo que lhe desse a sombra. Mas também aqui diz que na mesma madrugada, num dia o Senhor fez a planta crescer e no outro, no dia seguinte, Deus permitiu que uma larva comesse a planta e secasse ela inteira. Então, uma noite Deus deu vida a uma planta para que a planta gerasse sombra e essa sombra protegesse Jonas do sol. E no dia seguinte, Deus também tirou a vida dessa planta, secou a planta e a Bíblia nos diz que Deus permitiu que viesse um sol tão forte, mas tão forte, ao ponto de Jonas quase desmaiar. E aí Jonas, quando viu aquela situação, Deus criou algo e ele matou. E Jonas se revoltou mais ainda, falou: tá vendo, Deus? Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Matou a plantinha, que mal a planta fez, não sei o que, não sei o que. Reclamou, tá vendo? Ah, quer saber? Desejou a morte mais uma vez, eu prefiro morrer. Aí Deus questionou ele pela segunda vez. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí Jonas respondeu: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas aí, olha que Deus respondeu para ele. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora você não tenha cuidado dela. Você consegue ter pena de uma planta, embora você não tenha cuidado dela, não tenha feito nada para que ela crescesse. E ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, quer dizer, animais. Nínive não tinha só 120 mil pessoas, mas tinha também animais, né, ali. E não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então Deus permitiu que aquela planta nascesse para provar apenas uma coisa para Jonas, para tirar aquela confusão da mente de Jonas. Deus se importa contigo. Nunca esqueça isso, Deus se importa com você. Ele sabe o que está no seu pensamento, Ele sabe o que está no seu coração. E Ele se importa com isso. E o que Ele precisar fazer para que dentro de você fique aquilo que Ele quer que você saiba, Ele vai fazer, como foi com Jonas. Jonas estava criando uma situação na cabeça dele, algo que não agradava o coração de Deus. E Deus mostrou: poxa, você teve pena de uma planta, que você nem cuidou dessa planta, e você tá irado comigo, você se irritou comigo, prefere morrer, tá pedindo para morrer, só porque eu salvei Nínive, eu salvei mais de 120 mil pessoas e ainda rebanhos, animais, gados, e você está revoltado comigo? Então essa é a palavra que eu deixo por coração dos irmãos, que nós venhamos nunca esquecer disso, que Deus se importa conosco, que Deus cuida da gente,
que Deus sente misericórdia de nós? Sim. Não importa o que você tenha feito, comece a clamar por misericórdia. Olhe para a sua vida. Veja tudo que Deus já te deu, tudo que você perdeu. Veja, vale mais a pena estar na presença de Deus. Olha que Deus maravilhoso, um Deus que tem misericórdia de você, um Deus que cuida de você, mesmo você se revoltando contra Ele. Deus ainda tem o cuidado de preparar situações para ir até você, buscar, conquistar o teu coração. Deus tem muito cuidado por você, não queira estar longe desse Deus. E eu deixo essa palavra para você que está desanimado, caindo. Não desanima, porque o Senhor teu Deus é a tua força. Se está difícil, encontre sua força em Deus. Sim, isso é real. Ele te fortalece, Ele te ajuda. E essa mensagem para você, filho, que às vezes chega a esquecer, né, do cuidado de Deus por você. Não se desespere, Deus cuida de você sim. Assim como aconteceu nessa história, que tudo ficou tão turbulento e de repente a ira de Deus cessou através da obediência do seu povo, sabe? Assim é na sua vida. Pode estar tudo turbulento agora, mas eu profetizo na sua vida que a paz de Deus vai chegar em nome de Jesus para a sua vida. E o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Gente, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau. Que Deus abençoe sua vida ricamente.